com vocês. É com vocês? Podemos mandar brasa? Vamos lá então. Buenos, galera! Eu sou o Júlio Fonseca e estou apresentando o podcast Agulhas e Histórias. E hoje estou aqui com a Gabi. Muito especial esse podcast hoje. Muitas particularidades, muitas histórias. Estou muito feliz de poder estar fazendo esse podcast com você. Para quem não sabe, a Gabi é mais famosa do que eu, evidentemente, mas ela é minha filha. É, Gadi. Eu saí da sombra da filha do Júlio e me tornei a Gabriela. Exatamente. Antes você era a filha do Júlio, agora eu você... era filha do Júlio por muito tempo. Muito bom. Fico muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Você não faz ideia como é legal isso para mim. Uma coisa que é bem bacana de falar assim, já que o assunto entrou já de família, evidentemente, a gente depois eu vou deixar você falar um pouco de família, mas eu queria tocar num assunto muito interessante, porque você tem uma particularidade com você em relação ao mundo da tatuagem, que eu acredito que, sei lá, 99% dos tatuadores não teve isso. Você praticamente nasceu dentro de um estúdio de tatuagem quase. Você vai para o estúdio de tatuagem desde muito pequenininha, desde criança, conviveu com o mundo da tatuagem muito antes de ter idade, né, para isso. Vivia no estúdio, eu levava você antes de abrir o estúdio aqui. Você está aqui desde o começo, antes até do que isso. Então, ou seja, você é uma pessoa que viveu o mundo da tatuagem. Você tem uma particularidade que eu não tive, que a grande maioria dos tatuadores não teve, que é justamente nascer dentro do mundo da tatuagem, conviver com o mundo da tatuagem. Como é que você lida isso assim na tua cabeça? Assim, eu sei que nós somos pai e filha e tal, mas assim, como é que você consegue lidar isso? Acho que é uma das primeiras vezes que eu estou te perguntando isso. Como é que você lida com essa situação? Assim, qual é a naturalidade que você percebe isso? Ou não existe muita diferença? Do mundo das pessoas que desconhecem o mundo da tatuagem para uma pessoa que viveu ele por muito tempo. Sim, porque tem gente que está entrando agora, tem vários tatuadores, bons tatuadores, mas que, sei lá, o cara entrou no mundo da tatuagem com 30 anos de idade, sei lá. Eu acho que é uma coisa que se torna muito natural, né? Porque é engraçado, porque eu vivi e entrei, como você disse, na verdade minha vida profissional começou com 16 anos. Eu era filha do Júlio, né? As pessoas vinham, procuravam o estúdio, vinham para fazer orçamento com você e aí olhavam para mim uma pirralha, né? De 16 anos, uma pirralha na recepção do estúdio, tentando ter propriedade para conversar e desenvolver uma venda de tatuagem. E era muito engraçado, né? Porque daí todo mundo falava, não quero falar com você. E vamos falar também de uma época que era muito mais tatuador homem, não tinha tatuadora mulher, era raro no mercado. Então se deparar com um mercado que chegava e quem iria vender essa tatuagem era uma menina, uma menina. E bom, isso foi muito engraçado, né, para mim no início da minha carreira. E com o passar do tempo, talvez no início não tinha tanta noção do quanto foi pra mim, né, ter essa experiência, essa vivência no mundo da tatuagem, mas talvez atualmente, com o tempo que eu tenho de carreira e iniciando muito tardiamente, né, eu comecei muito tarde a tatuar, não Sim. Contra a sua vontade, Sim. Contra a sua vontade, mas percebi que eu poderia ter iniciado muito antes, pelo conhecimento. Já estava envolvida com o piercing, né? Já estava envolvida com o piercing, já tinha muita noção de técnica, poxa, a quantidade de tatuador que eu tive contato aqui, né? Eu não tive tanto contato externo com tatuadores, mas em compensação a quantidade de pessoas que passaram pelo estúdio, de técnicas, domínio, ter entrado no mundo do piercing para começar a dar aula foi algo que ampliou, nossa, imensamente meu conhecimento. Sim. Mas foi muito engraçado no começo. Acho que atualmente, eu acredito que com a idade chegando fisicamente pra mim, vai me dar um pouco mais de credibilidade do que o tempo que eu tenho em si. Porque é muito engraçado você chegar pra uma pessoa e falar, nossa, eu tenho 10 anos de profissão. E a pessoa olha pra mim tipo, não. Você não é tão velha assim. Mas é que é muita coisa, né? Muita técnica. Talvez isso foi muito fácil pra mim entrar no mercado. Já ter conhecimento de algo que eu não sabia pôr em prática, mas eu já sabia na teoria. Sim, vivenciava isso, né? Via, escutava as conversas. E eu acredito que hoje, tendo contato com mais pessoas que não vivem esse mundo, a gente começa a ver o quanto nítido é para nós, mas que não é para as pessoas. Sim, porque é um conhecimento adquirido aos poucos, né? Não é um conhecimento acadêmico,
que você senta numa sala de aula e aprende. Claro, tem os workshops, tem as coisas que você se desenvolveu, principalmente no mundo do piercing, muito antes do que da tatuagem, né? Mas a convivência é inevitável. É bem nesse ponto mesmo que eu estava querendo iniciar essa conversa, assim, porque eu sei que para muita gente isso é difícil. Tem muita gente que já tem mais idade, já trabalhou com desenho, ou tem uma formação acadêmica relacionada a alguma arte assim, específica de desenho, enfim, gravura. E... É muito difícil equilibrar, né? Pois é, porque a pessoa não sabe como é o mundo dentro, né? E eu acho que é muito difícil como você vai pontuar para uma pessoa o que seria o tanto de teoria, de desenho, de técnica, e o quanto seria de prática. Como você sempre me disse, um bom desenhista não significa que vai ser um bom tatuador. Sim. E não significa que um bom tatuador é um bom desenhista. Então, mas você precisa de dizer que esses mundos estão afastados? Não. Sim. Ele precisa, você precisa disso, você precisa ter um pouco de técnica numa coisa e um pouco da outra. E eu acredito que estar num estúdio, até a gente brinca, né? Inclusive quem está começando, vai nessa dica. Estar no mundo da tatuagem dentro de um estúdio com o maior número de contato possível com pessoas de modos que começou a tatuar diferente, ou que estilos diferentes, né? Estilos diferentes, agrega demais. Eu lembro quando eu comecei a tatuar, a gente estava com uma equipe muito grande aqui no estúdio. Sim. E isso me ajudou demais, reconhecer técnica, conversar. Tatuadores muito diferentes também passaram aqui no estúdio, né? Muito. Estilos muito diferentes. Exatamente. Tanto ter contato do início, que eu nem tatuava, com o John, com o Bart, que são os tatuadores que passaram por aqui, e tem estilos bem marcados, como outros tatuadores que passaram que tinham outros estilos de técnica que só agregaram na minha vida profissional mesmo. Sem dúvida. Isso é muito legal. E você tocou um ponto interessante nesse começo da conversa aí, que é o mundo masculino na tatuagem também, né? O estúdio aqui já teve 4 tatuadores homens e hoje nós estamos numa situação totalmente diferente, né? Eu sou o único homem com 3 tatuadoras mulheres aqui no estúdio. Agora é o sucesso do estúdio. Agora as mulheres que fazem a coisa acontecer, né? Não, brincadeira. É um momento interessante, isso é legal ver que tipo, as mulheres entraram no mundo da tatuagem, isso eu acho muito bacana, porque realmente era um mundo bem masculino. Eu sou bem feliz de trabalhar com vocês 3 hoje aqui, né? São a Ali, a Isa. Mas o ponto que a maior diferença era justamente esse, que a gente começou a conversa, de você surgir no mundo da tatuagem já tendo vivido dentro do mundo da tatuagem. De repente é a mesma coisa que os seus filhos, né? Os 2 netinhos que já vêm pra cá desde pequenininho. E que para eles é muito natural. Para eles é natural. Não tem aquela brincadeira que o Giorgio conta, a história. Você tinha tatuado uma moça um dia aqui, não sei se você vai lembrar dessa história, mas acho que você tinha tatuado uma moça, ela era professora, e aí ele pequenininho, acho que tinha, sei lá, uns 3 ou 4 aninhos, chega para ela e pergunta assim, você faz tatuagem? Daí a moça falou, não, eu não faço tatuagem. Daí ele olhou pra ela, então você não trabalha? Na cabeça dele, um mundo, tipo, na verdade, meu avô faz tatuagem, minha mãe faz tatuagem. Tatuagem, até que ele começou a entender que existem outros trabalhos, né? Mas até agora ele tem que entregar pizza de moto. Eles entram numa coisa diferente do que era antigo, né? Que era as pessoas acharem que quem trabalha com tatuagem não trabalha. Sim. Já eles acham que o trabalho da tatuagem é a coisa mais importante. É a coisa mais importante, exatamente. Então isso é muito... Tanto muito que eles... Bom. É muito bom, é muito interessante. Os 2 estão comigo desde sempre, né? Eu acho que eu tive o Júlio e já vim pro estúdio, trabalhava com ele. Tem clientes que recordam. De ver ele no Eu bercinho, acho impressionante, né? Como tem clientes que recordam de eu estar grávida, trabalhando, de eu vir com eles pro estúdio pequenininho. Então isso é muito bacana. E eu acredito que estar aumentando esse mundo da tatuagem pro lado feminino, tá acolhendo muito mulheres que também estão vindo pro estúdio, tirando esse receio que muita mulher tinha de ir para um estúdio e ser assediada, por exemplo, já não está tendo mais. Credibiliza muito os tatuadores, que são sérios, né? Porque eu já conheci muito tatuador sério que tinha receio de poder ser indelicado com uma cliente, então eu acredito que é legal ter uma mulher num ambiente de trabalho, não ser tão masculino, e ao mesmo tempo traz credibilidade, que nem eu brinco, né? Brinquei no começo.
Assim como eu entrando aqui no estúdio, a pessoa batia de cara comigo, quem que é essa menina? Quando eu fui dar curso pela primeira vez, ocorreu isso. Eu dei curso para tatuador que tinha 30 anos de profissão a mais que eu. E eu lembro nitidamente, conversei até no último curso que eu dei com a instituição lá, tava conversando com elas, do tatuador olhar pra mim e tipo, opa, essa pirralha tem 30 anos a menos que eu tenho 30 anos de profissão, tipo... Como é que tá dando quem aula, ela que né? tá me dando? Por que ela vai me dar o curso? Imagina, eu comecei a dar curso, eu tinha 19 anos. Eu comecei a dar curso de piercing. Sim. Fui para uma instituição grande, exatamente. Aqui então, no estúdio também já ministrou várias aulas. Principalmente os mais avançados, assim, né? Isso foi o que me mostrou e credibilizou o meu trabalho. Porque daí eu vi o quanto as pessoas viam na prática o meu potencial. Porque daí, poxa, chegavam lá, opa, mas né, e depois me procuravam, tipo, poxa, Gabi, vamos fazer um outro curso, eu fiquei com dúvida nisso, você pode me ajudar? E isso pra mim foi a maior validação mesmo. Eu acredito que a maior validação de um profissional é justamente as pessoas que vêm conhecer a gente. Sim, sem dúvida. O cliente é que nem São Tomé, né? Só acredita vendo. Né? Então, exatamente. Exatamente. Nas redes sociais traz isso, né? Enquanto você não mostra mesmo propriedade, conhecimento naquilo que você está fazendo, você não isso, você acaba sendo desacreditado. Infelizmente, com as mulheres isso acaba acontecendo de maneira mais ainda. É mais fácil o cara aceitar um homem numa situação de... o próprio do mulher só faz fine line. Ai, que vontade de morrer. Mulher só faz fine line. E aí eu fico pensando, não, né? A gente tá vendo como uma mulherada, tipo, pancada. Não, a gente trabalha com lettering, a gente trabalha com black work. Então a gente vai já... mais trash, exatamente. Pesado. E eu acho isso muito legal. A gente tá vindo, assim, arrebentando o mercado e também talvez desmistificar um pouco na cabeça das mulheres que o feminino e o delicado é só tatuagem muito pequenininha. A mulher, ela vai deixar de ser delicada se ela tiver uma tatuagem maior. A gente também tá trazendo isso um pouco para as mulheres conseguirem ver em nós, profissionais, que não. Dá pra gente deixar algo sensual, bonito, e sendo grande uma tatuagem, não vai deixar de ter delicadeza, né? E isso é algo que tá vindo agora. O pessoal tá vendo, tá conseguindo enxergar essa parte. Sim. Eu escutei isso muito, hoje não é tanto, né, porque as pessoas começaram a abrir um pouco mais os seus horizontes, a ter um pouco mais de conhecimento, mas eu escutei muito no estúdio que uma tatuagem para ser delicada tem que ser pequena. Cara, não faz lógico, né? Não tem nem a menor lógica, porque ela pode ser pequena e grosseira, feia, e pode ser grande e delicada, leve, feminina, né, enfim. Então, tipo, isso está se desmistificando, exatamente, mas existia muito essa ideia, assim, de que para ser delicado tem que ser pequeno. Isso é um erro que não faz sentido. Hoje as pessoas já têm uma percepção melhor. É a mesma coisa que você começou a falar ali, mulher só sabe fazer tatuagem fine line. Não! O estilo está inerente essa questão de a mulher faz trabalhozinho feminino. Tem mulheres que fazem tatuagens que é para o público masculino. Eu, por exemplo, como tatuador, faço alguns estilos de tatuagem que é para o público feminino também e assim vice-versa. Eu já acho que às vezes eu pego um pouco mais para o estilo mais masculino. Sim, você tem o teu black work é mais pesado, mais carregado. Eu tenho uma pegada mais marcante, né, nos traços. Sim. Então, e assim, eu acredito que é muito engraçado porque ao mesmo tempo que a gente está tendo mulheres entrando no mundo da tatuagem, eu tô achando que o mundo do piercing tá virando quase todo feminino. O porquê eu não sei explicar, mas o público, as mulheres estão com certeza em maior número no mundo de body piercing. Sim. Com certeza. Sim, você dando aula você tem mais propriedade para dizer. Tenho bastante noção, quantidade, talvez por um pouco mais de... Eu acredito que mulher põe mais piercing que homem. Sim. Tem mais áreas do corpo, enfim. Então, o mercado feminino de body piercing é muito maior. Tá enorme, tá cada vez aumentando e tendo essa evolução, né? No sentido até de material, técnica, locais de perfuração, porque tudo isso é que nem a gente tá falando, tá evoluindo tudo. Assim como, que nem você fala, talvez as pessoas elas acham que o pequenininho é o delicado justamente por conta que antigamente os materiais eram diferentes.
Sim. Então a qualidade dos traços não conseguia ter tanta... A mesma... Isso, de a uma tecnologia forma tão hoje, refinada, sem dúvida nenhuma, sim, a tecnologia ajudou bastante, né? Exato. Muito legal. Eu queria aproveitar que você está falou um pouquinho dos estilos aí, queria entrar mais, assim, primeiro numa área interessante, que você tem feito coberturas muito legais aqui no estúdio. Eu gosto do BO, né? Eu tô fugindo, eu já estou começando a empurrar as coberturas, tudo para você, fugindo das coberturas, porque você está fazendo coberturas muito legal. Eu vi que você se identificou com a cobertura. Impressionante, né? Sim, você se identificou, gostou, você gosta de tentar resolver, você tem a paciência de conversar bastante com o cliente para chegar num meio termo entre aquilo que a pessoa deseja e aquilo que é possível como cobertura. Exato. Que acho que esse é o ponto mais difícil, né, de você fechar uma tatuagem de cobertura. Porque às vezes a pessoa imagina uma coisa e na realidade não serve como cobertura, né? Exato. Eu acredito que eu desenvolvi muita paciência, talvez por ter lidado muito com o público já no meu início. E a cobertura para mim ela é algo que o ressignificar uma tatuagem, tudo bem que no meio do caminho eu confesso que você olha e pensa, meu Deus do céu, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Talvez não vai dar certo. Mas vamos confiar ali no final que vai dar boa. No conhecimento, mas eu gosto muito de trabalhar com a cobertura e é muito engraçado, porque eu sou uma tatuadora que não queria ser tatuadora, me tornei tatuadora, e eu acredito que eu fui pegando muitas técnicas que eu fui adquirindo e pensando, opa, dá pra gente trabalhar. Eu lembro da primeira cobertura que eu fiz até hoje, e eu digo que eu gostaria de eu queria pegar esse cliente e ter feito hoje em dia, porque eu acredito que eu daria algo melhor ainda pra ele. Sim, era um nome de uma mulher que ele tinha no antebraço, aqui assim, e aí eu lembro que você sugeriu, você não tinha horário no dia, você sugeriu fazer um símbolo do Batman. E eu olhei e falei, não vamos fazer isso, vamos. Daí você até pensou, mas o que você acha que dá pra fazer mais e tal? Eu falei, vamos fazer uma adaga. E daí eu fiquei pensando, cara, agora vai, né? Vai o racho isso aqui. Mas ficou muito escura, eu ainda não tinha tanta técnica para poder trazer tons mais claros, para poder cobrir essa tatuagem. Bom, vamos combinar também que no mundo da tatuagem a cobertura mudou bastante com a qualidade das tintas também, né? Com certeza. Hoje você vê o cara aplicando um branco em cima de que antigamente não funcionava, né? Na verdade, a qualidade do material hoje, faz isso. Se as pessoas tiverem paciência, dá pra gente começar a criar algo com leveza e com tons mais claros. Sim. Eu acredito que isso que é difícil de passar para um cliente. Ele vai ter que vir mais sessões, né? Principalmente eu vejo as mulheres quando vêm tatuar comigo e sinto muito, né? Mas a gente não vai conseguir pôr um fine line em cima de uma coisa negócio preta. gigantesco, preto. Consegue? Vamos trabalhar em várias sessões. Vamos despigmentar e neutralizar aquilo até conseguir realmente chegar num resultado final agradável. Mas tem que ter paciência. E eu entendo que para o cliente é difícil entender o processo. Sim. Né? O processo de vamos despigmentar, mas como assim despigmentar? Não, vamos neutralizar. A gente está com um pigmento escuro, vamos ali despigmentar ele ou ir neutralizando com outra tinta em cima para no final você ter esse resultado. É um pouco frustrante o processo, é um pouquinho chato, tem que ser trabalhado. Nem todo mundo tem paciência. Nem todo mundo tem paciência. E muitas vezes você pega uma pessoa com tons que a gente consegue trabalhar em cima e colocar os tons mais escuros em uma parte, os tons mais claros em outra. Eu tive um processo grande nessa parte de cobertura e acredito que foi muito legal. Eu tinha feito um workshop de cobertura numa época que eu fiz. E eu acredito que só tem como aumentar isso no mercado. Nós Sim. temos tatuagens antigas que precisam ser ressignificadas, que podem melhorar, que dá pra deixar mais bonito. E assim como tem pessoas que olham e falam, cara, eu detesto essa tatuagem. O próprio nome que a galera fica condenando, não faz nome de namorada, não sei o quê. Eu acredito que a gente consegue mudar e consegue cobrir e deixar massa e ter um significado bacana. Claro que sempre com um diálogo. Talvez o diálogo que é o frustrante para a pessoa. A gente olhar e falar, não vai ser um fine linezinho ali. Sim. Mas se você estiver disposto a me ouvir, vamos arrumar. Tanto que eu acredito que foi o boom para mim, na minha parte profissional, foi o Coringa, que eu cobri.
Ah, E foi sim, uma cobertura que foi com- bem, como é que fala, visualizado, Bastante, interação nas porque redes era um sociais, desafio. assim, né? E o cliente já veio de outras pessoas. Eu queria me especializar em cobertura e queria aumentar meu portfólio. E cheguei pra ele, ele me mandou esse desafio. E aí eu cheguei pra ele e falei, bom, o que eu consigo te oferecer é isso. Você topa? E o cliente veio frustrado também. Algumas Nossa, pessoas falam, não, vamos só fazendo um blackout. blackout, só fazendo um blackout, Blackout. não vai resolver. Ele foi em 3 tatuadores que falaram que só pintando de preto o braço dele. Então, tipo Pois assim, é. e eu não julgo o tatuador que fala isso. Sim, claro. Não julgo, porque o tatuador que ele não estuda pra ser, e não acho que todo tatuador tem que estudar pra fazer cobertura. Sim, Eu ninguém é obrigado a fazer aquilo que não gosta. Exatamente, Né? se o cara não gosta, não tem afinidade, ele não é obrigado a fazer. Mas pelas técnicas que ele tinha, ele achou que o correto seria então, cara, não vou te dizer que vamos fazer, que eu acho que é melhor o cara falar e ser realista, do que falar, não, vamos colocar São Paulo dentro de Curitiba e vai dar certo. É. E não vai. Não vai porque eu vejo muita cobertura que deu errado por conta disso. Eu acho que dizer um não pro cliente é bom. E assim, ele foi porque eu trouxe pra ele, falei, cara, eu consigo trazer esse estilo, você topa? Sim. E foi, nossa, o que eu tive de pessoas que me mandaram mensagem, que conversaram comigo, falaram, nossa, meu Deus, não pensei que você ia conseguir. E foi uma aplicação. Sim. A gente até conversou depois de fazer uma segunda aplicação até para trazer mais, deixar mais Cores vivo mais alguns claras tons. assim. Isso. Mas na primeira aplicação já teve um resultado muito bacana. E neutralizou muita coisa. Então esse foi, acho que a explosão pra mim no mundo. E o legal é que você ainda da cobertura. puxou pro Neotrad, assim, né? Que é o que eu gosto. Eu acho que o Neotrad você podia dar uma explicação pra galera que não conhece. É um estilo pouco usual ainda, assim, é um estilo novo, né? O novo tradicional, Neotrad. E eu acho que ele tem muito pra crescer no mercado. Sim, muito eu bonito. acredito que é um estilo assim que realmente é pouco conhecido, muito bonito. Baseado numa arte ao Art Nouveau, né? Que... Isso, o Neotrad a gente vai ver vários tipos de artista trabalhando talvez de duas formas diferentes, né? Então quanto mais eu me aprofundo a entender um pouco do Neotrad, mais eu vejo que ele pode ampliar o modo de técnica, de referência, porque daí a gente vai ter o Neotrad indo para uma coisa mais realmente o Art Nouveau, né? Uma coisa mais misturado com old school, assim, também, né? Porque querendo ou não. Sim, é porque daí a gente vai pegar o Neotrad, se você for ver, o old school com o new school. Ele tem detalhes. Um pouco. Ele tem essa coisa do Art Nouveau, que é realmente os arabescos, que é uma coisa um Tons pouquinho pastéis, cores mais... Isso, mais claras. que ele vem um pouco mais ali da parte de Portugal, mais Espanha, enfim, dos tatuadores. E ele vai ter mais detalhes de traço do que de cor. Sim. E também a gente vai ter o neo tradicional, que vai trazer um pouco do oriental, né? Que é realmente A composição, assim, também. uma composição mais limpa, com um pouco menos traço, mas com mais contraste de cor. Uhum. Né? Porque o oriental ele traz essa coisa de fazer um degradê, né? Uma coisa de um sólido e fazendo um degradê para cor. Então a gente consegue trabalhar com essas duas partes. Então dá pra, cara, eu acho que é um estilo muito bonito, eu acho. Lindo. Eu acho lindo. Eu acho que o Neotrad tem uma elegância até, Ele né? é elegante, eu também acredito. Principalmente pro mundo feminino, eu acho, assim, encaixa. Não que não possa ter uma tatuagem, você já fez uma tatuagem Neotrad em mim, eu adoro, é uma das tatuagens preferidas que eu tenho. Animais. Das mais de 10 mulheres, que você já fez. Sim. Quem gosta de animal. Florais, bonitos. Floral e mulheres é um estilo que ele vai trazer uma elegância e uma pigmentação linda. E sempre com uma composição. composição, né? Isso é importante Exato. do Neotrad, né? Ele não é só um elemento solto ali do nada e acabou ali. Você tem que estar incorporando Exato. um animal com um botânico. É um pouco da história que vem do New School, né? O New School, ele conta uma história no estilo. E se Sim. você for ver o Neotrad, ele traz um pouco disso também, né? Sim, não Então, chega a passar uma ação propriamente dita, como é o... Não conta uma história, que nem Exato. o New School, mas em compensação, ele tem que ter um contexto. Passa um movimento, assim, sim. Exato. Uma harmonia. Ele tem que ter um contexto dentro dessa arte. Então,
Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem um pouco mais, né? Porque vai diferente do black work, do ticano, né? Daquela coisa que eu trabalho bastante, gosto, mas que é uma coisa mais pesadona, assim. Ele são tatuagens brutas, eu acho. Eu acho que o ticano traz essa pegada mais bruta, mais gangue mesmo. E que o Neotrad, ele traz uma sutileza, que é justamente do grande que pode ser bonito e elegante e sensual. Tem mulheres que fazem laterais de coxa que fica extremamente sensual, se você for ver. Sim, bonito. Que nem a gente comenta muito, eu gosto muito de seguir, que é o Olavo, né? Que é um dos maiores tatuadores de Sim, a maior. Aqui no Brasil, acho que é a maior referência, provavelmente. Maior referência. E eu acredito que ele tá trazendo muito essa coisa pro mercado, as pessoas conhecerem o estilo. Sim. Tanto que eu acredito que ele tá tentando tirar justamente essa coisa do bruto, do grande, da tatuagem grande e bruta. Porque se você for ver, todas as tatuagens que ele faz, até... São enormes, né? Isso, ele fez, agora ele foi para uma convenção fora do Brasil e ele fez, meu Deus, um trabalho de lateral de coxa, assim, lindo. Eu acho que qualquer pessoa que possa pesquisar esse estilo vai ver a delicadeza e a riqueza de detalhes. Grave aí, pessoal. Neotrad, um novo tradicional. É justamente algo que vai trazer delicadeza, sensualidade. Sem dúvida. É uma tatuagem muito bonita mesmo. E de pouca gente conhecendo. Pouca. Vamos ver se a galera começa a embarcar um pouco mais, né? Exatamente. Exatamente, isso daí. Mas me diga uma coisa, e dentro disso tudo aí, das coberturas, do Neotrad, como é que você está lidando com isso nas redes sociais? Você consegue, assim, tipo, achar a hora que você deve postar alguma coisa do Neotrad, a hora que você deve postar uma cobertura? Como é que você lida, assim? Porque você é bem ativa, né? Eu já entrevistei a Ali aqui também, a Ali também é bem ativa nas redes sociais, está sempre aparecendo e fala um pouco da vida pessoal, às vezes, nas redes sociais. Eu acho que a Ali fala mais que eu, né? mais que você. Eu sou um pouquinho assim, né? Falo, não falo. Eu já vi muito seguidor meu falando pra mim que gostaria de saber mais da minha vida pessoal. Eu ainda tenho essa coisa do Gabriela tatuadora, Gabriela pessoa. E as redes sociais, eu acho que... Gente, eu sou um caos. Eu sou um caos. Eu tento criar um ritmo, acredito que a rede social, principalmente o Instagram, ele ajudava muito mais a gente antigamente, né, para explodir. Tanto que eu brinco, nossa, eu tenho trabalhos muito melhores atualmente que não tem o alcance que tinha trabalhos meus do início. Sim. E com qualidades de edição menor. Para você o TikTok tá dando melhor do que o Instagram. Nossa, gente, o TikTok, ele tá sendo uma surpresa positiva. Eu tô quase batendo 10 mil seguidores lá no TikTok. De uma forma muito natural. E o engraçado foi que não foi por conta do Neotrad, não foi por conta das coberturas, não foi por conta do estilo ticano, não foi por nada que... Não é o meu foco, né? Exato. Bom, eu sou um bandista há muito tempo, né? Acho que tanto tempo quanto eu tô trabalhando aqui no estúdio. E eu ficava indignada, né? Todo mundo tatuava coisa da Umbanda e fazia as coisas e eu não Cheio tatuava. de tatuador fazendo ideinha nova. Fazendo ideia e tal, e a galera procurando. Eu falei, poxa, mas eu não vou, não tatuo, o que tá acontecendo? E eu tenho bastante familiaridade do que eu aprendi nos terreiros de Umbanda, inclusive tive contato com o Candomblé, né? Eu tô mais no pé no Candomblé atualmente do que na Umbanda. E eu falei, poxa, eu vou fazer um desenho aqui despretensiosamente pra ver. E foi a explosão, né? Foi a explosão, um boom mesmo, a galera gostou muito, fui de né? 500 seguidores para 9 mil de forma orgânica, gente... Sem impulsionar? Sem impulsionar, sem nada, e o pessoal reagindo e comentando e me perguntando, pessoas de outros estados vindo entrar em contato comigo para comprar arte. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia vender arte. Muito bom. Acredite se quiser, você sabe, Sim. eu gaseava a aula de artes no estadual, eu não sabia desenhar, e é isso eu acho que é o mais louco quando eu falo. E aí do nada a galera falando, poxa Gabi, eu quero comprar uma arte da Umbanda com você faz personalizado, se eu te passar as orientações de como que eu quero, você topa, e eu, opa, vamos, e foi muito legal. Nossa, a galera curtiu aquela ideia que você teve inicial de
colocar produzindo os desenhos, né? O teu processo Ele de virou criação. Um quadro, né? Ele virou um quadro, isso, exatamente. Ele virou um o teu quadro. processo de criação. É o processo de criação da minha arte e do quadro final. Eu tive uma das tatuagens foi que teve mais visualização. Eu tenho um cliente que ele é um bandista e ele foi o que comprou mais artes minhas de terreiro. E ele comprou uma tatuagem que é de uma linha que pra mim eu achei que ia demorar pra sair, que era de um boiadeiro. E daí ele veio e a galera chegou numa loucura, tipo, meu Deus, é uma linha realmente que pra mim, ao meu ver, posso estar errado, é menos pouco, comum, né? Pouco chamada nos terreiros, pouco conhecida. E aí eu fiz nele e a galera entrou em loucura, tipo, nossa, eu adorei essa tatuagem, da onde que você tatua? Veio o cliente, tive uma experiência muito bacana, que foi tatuar uma mãe de santo, que é de Santos. Veio de Santos. E ela olhou pra mim e falou bem assim, Gabi, um dos desenhos, uma das artes que eu tinha disponíveis era de um marinheiro. E ela olhou pra mim e falou assim, parece que você desenhou pro meu marinheiro, sem você ter me conhecido. Nossa, eu adorei a Helena, mãe Helena. Eu adorei conhecer ela, nossa, ela tem um canal, inclusive, no TikTok, que fala sobre contos da Umbanda e tudo mais, e foi muito massa. Pra mim foi uma coisa, o que eu gosto da tatuagem é justamente conhecer pessoas e conhecer histórias. Eu acredito que essa troca, ela é maravilhosa. É maçante muitas vezes lidar com rede social e produzir conteúdo e pensar o que a outra pessoa vai gostar. Sim. Eu acho que isso é o mais chato. O que a outra pessoa vai gostar de ver, o que ela precisa, o que vai chamar a atenção e tudo mais. Mas conhecer as pessoas, eu me identifico muito com as clientes que vêm tatuar comigo, eu me identifico muito com as histórias, eu adoro conhecer as pessoas, eu dou risada, eu brinco. Eu falo que quem talvez me segue nas redes sociais não me conhece tão bem quanto a pessoa que vem tatuar comigo. Porque eu sou um livro aberto. Sim. Se a pessoa quiser conversar comigo, eu tô conversando. Eu sou a mais tagarela, acho que aqui do estúdio. Sim. E pra mim, eu acho que essa explosão no TikTok foi o que me trouxe mais pessoas ainda. Muita gente de fora, muita gente conversando comigo, me conhecendo. Convites pra ir pra outras cidades, conhecer os terreiros. Isso foi muito bacana pra mim. É satisfatório, né? É satisfatório, é legal. E é um quadro que eu tenho muita dificuldade de criar Bom, eu sou a tatuadora, a Gabriela, a mãe, a caixa que faz orçamento. E eu acho que o mais difícil justamente é criar um equilíbrio quanto a isso, né? De conseguir, poxa, agora eu vou criar sobre isso. Daí começa a ter muita gente vindo tatuar e aí você precisa tatuar e você precisa gravar esse conteúdo. Mas aí eu chego de noite e eu sou a mãe. Sim. Então eu tenho que dar essa pausa. Eu acho que a rede social só é um pouquinho ingrata quanto a isso, né? A gente conseguir criar uma constância mesmo, né? Isso, tá me fugindo não. Uma constância de a gente conseguir postar e conseguir fazer. Um quadro que eu não vou deixar de fazer é, óbvio, as artes da Umbanda e as tatuagens da Umbanda. Já virou obrigatório no teu currículo. Esse é obrigatório. E mais pra frente eu espero que as coberturas sejam um quadro obrigatório também, porque eu adoro fazer e eu acredito que conforme a gente vai lidando, eu só tenho dificuldade de virar uma tiktokerzinha, né, como é que é, fazer as trends, isso eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda. Por mais que eu converse muito, eu sou muito exigente no conteúdo que eu posto, então talvez isso seja um pouquinho difícil. Eu sei, você briga com o conteúdo que eu posto. O meu não... Eu sou a chata, né? Eu fico, faz isso, não, muda aquilo, cuida com a cor. Eu sou bem criteriosa, eu sou bem chata. Sim, mas tem que ser, para fazer coisa bem feita tem que ser chato mesmo. Exatamente. Se achar que tudo tá bom, você não evolui, né? Exato. Não é verdade? A vida é isso, né? Se você não for crítico, se você achar que tudo que eu faço, eu sou o bom, eu não preciso aprender, eu já sei tudo que eu faço é bom, você está condenado a não evoluir. A evolução ela está diretamente ligada à insatisfação, né? Exato. E eu acho que a tatuagem ela é isso. A gente é uma profissão como qualquer outra. Por mais que as pessoas achem que é uma profissão de dinheiro fácil, não é, tá, gente? Nós não vamos ganhar 30 mil no primeiro mês. Não vai ser desse jeito. Ele é uma profissão que vai ter dias ótimos e dias difíceis.
Se você não sabe administrar dinheiro, não entre numa profissão que você tem que ter essa noção, né? De vacas magras e vacas gordas. E eu acredito que, poxa, é que nem você falou, pra mim é natural. Então a tatuagem ela virou algo que a gente vê que é o altos e baixos. A gente tem os lados bons, os lados ruins, as felicidades e as tristezas. Sem dúvida. E eu acredito só que a única coisa que eu gostaria muito que as pessoas entendessem que, não só nós tatuadores, mas como qualquer outro profissional, a gente não é um produto. Então, claro, a gente está conversando sobre vida pessoal, até rede social e tudo mais. Às vezes a gente demora para responder ou para postar alguma coisa por conta de ter uma família, a gente tem uma vida fora daqui. Muitos clientes mandam domingo uma mensagem porque querem, e tudo bem, mande, só tenha um pouco de paciência com a pessoa que ela vai responder. E assim, nós vamos sempre tentar dar o nosso melhor trabalho e melhor preço, mas eu acredito não significa que a gente que não é envolvido com o mundo da tatuagem, a gente vive de fato o mundo da tatuagem. Acho que você era, sei lá, devia ter uns 14, 15 anos, eu já estava indo em convenção de tatuagem. Nossa, eu lembro. Viajava para Joinville ali, que tinha uma convenção excelente. Né? Então a gente já viajava, já curtia, você além de ter o contato no estúdio, tinha um contato externo também com outros tatuadores, enfim. A gente vive de fato o mundo da tatuagem, mas a gente, por mais que viva, vamos dizer, 100% dentro disso, a gente tem família também. Exato. Né? Todo tatuador. Nós dois temos muito essa questão. Às vezes você fala para mim, pai, desliga um pouco aí, relaxa. Pô, você está em casa agora, descansa um pouco, para, né? Tipo, desopila. E a gente tem isso. Às vezes tem situações mais difíceis no estúdio, ou coisas que se complicam, clientes às vezes que são mal educados, desrespeitosos, né? Ou você tem um problema às vezes do assédio, que é uma falta de respeito absurda. É lamentável, é um assunto que é difícil de falar. Eu dou risada porque eu já vou marcar aqui que nós vamos fazer um outro podcast, eu, você e a Ali você e a Ali juntas aqui falando a respeito desse assunto, porque realmente é muito desagradável isso, a gente sofre com isso, não precisa. Eu sei que não é só a nossa profissão que passa por isso. Deve ter muitas profissões, essa é uma questão de um problema social, não é um problema da tatuagem especificamente, mas acaba acontecendo. É que se a gente entrar nessa parte, eu acho muito importante ter um outro podcast, porque daí a gente vai entrar numa derivação das mulheres no mundo da tatuagem, que a gente vai entrar em muitos assuntos. E vamos ter histórias engraçadas para contar também, nossa, né? Fiquem à vontade, esperem esse podcast, porque eu tenho muitas histórias. Vamos fazer umas pessoas passar vergonha aqui também. Não precisa dar nome? Não precisa dar nome? Mas eu tenho muitas histórias engraçadas, sim, acredito eu. Mas eu acredito que uma coisa que você falou das convenções, eu acho que as pessoas, você que não sabe o que é o mundo da tatuagem, vá numa convenção. Não tem como você conhecer mais o mundo da tatuagem, você ter noção, uma visão mais abrangente, você sair do Pinterest do que ir numa convenção de tatuagem. Você vai ver artistas do Brasil inteiro, do mundo. E aqui em Curitiba, nós temos, sempre ocorre uma vez por ano, né? E tinha a época antiga que era o chileno que fazia que era organizador, né? No Espaço Torres, agora o Danilo Stefan, né? No Barigui. Exato. E sempre ocorre no Barigui, é incrível, eu acho que é um dia, e é um evento família, você pode ir com seu filho, você pode... Você que mora aqui em Curitiba pode curtir um dia, um domingo comida legal boa, lá no Barigui. Né, galera? Vai ter um food truck pra você tomar a tua cervejinha, comer um hambúrguer, escutar uma música legal. Um programa diferente e que você vai entender. E também não é só tatuagem. Vai ter uma galera que vai estar vendendo roupas relacionadas à tatuagem. Uma moda que vai ser moda arte em geral, tinha quadros, né, escultores, enfim. Vai ver carros antigos. Os próprios carros, Os carros antigos. Então é um evento bem bacana. Sempre tem a ala Kids. Sempre tem uma aula Kids. É um evento maravilhoso para ir se conhecer. E eu acredito que você sempre sai com uma pontinha, que foi quando eu saí a primeira vez, e eu pensei, caraca, eu não tenho tatuagem nenhuma. Toda vez a vontade que eu aumenta, né? Juro por Deus, eu lembro no segundo evento que a gente foi, assim, eu falei, cara, eu vou pôr um piercing.
Aí você olhava pra mim, não vai não. Eu falei, eu vou pôr um piercing aqui nesse evento e não sei o que, isso aí toda alegre. Porque você entra numa vibe muito massa. E daí você acha que, claro, eu acredito que as pessoas falam, nossa, você tem muita tatuagem. Eu penso, cara, eu tenho pouca tatuagem. Eu tenho pouca tatuagem. Você tem mais de 100 sessões de tatuagem? Como é que eu tenho pouca? Cara, eu tenho pouca tatuagem. Só que daí é isso que você falou pra mim é natural. Pra você é natural. E daí você vê a galera, tipo... E outra, é bom para as pessoas enriquecerem um olhar. Ah, sim. Isso é uma frase que eu aprendi. Uma visão abrangente, né, como eu estava falando. Você só vai achar algo mais bonito se você tiver conhecimento disso. Você só tem comparação quando você vê. Sim. E eu acredito que muitas pessoas têm tatuagens trash, tatu, feias, por conta que ninguém chegou pra ele e falou assim, peraí, deixa eu te mostrar isso aqui. Sim. Aí na hora que a pessoa bate o olho e faz um comparativo, ela enriquece o olhar. Sim, adquirir conhecimento. Exatamente. Que legal, Gabi. Eu estou muito feliz de conversar com você aqui. Eu não quis fazer por primeiro para a galera não ficar falando que é o pai puxando o saco da filha. Eu sou a filha do dono. Não tem essa, não. E é engraçado, muita gente acha que é moleza. Acha estranho que eu te chamo de Júlio. Acho estranho, né? Acho estranho, mas eu sou muito profissional, gente, sempre fui muito profissional, então não muda. Não muda, né? Mas é muito bom. E eu fico muito feliz. Pode parecer um pouco clichê, assim, a gente falar, assim, daquela relação, né, como você escuta em outras profissões lá, o advogado que queria que o filho fosse advogado, o médico que queria o filho fosse médico. Eu fico muito feliz de ter você como tatuadora, assim, uma filha que seguiu o mesmo caminho. Um caminho quase sem volta, não. Mas a tatuagem, ela acaba sendo aquela mosquitinha que morde a gente, e a gente passa a ter amor pela tatuagem, ela participa das nossas vidas, né? Ela envolve a gente de uma certa maneira, assim, e quando você percebe, se torna uma das coisas mais importantes que a gente faz na nossa vida. E eu fico feliz de que você esteja participando disso também. Nem todo o pai tem essa, né? A gente tem vários amigos aí que têm filhos pequenos, vamos ver como é que vai chegar esses tatuadores de repente, se não tem mais alguns amigos. Ou se a gente vai ter uma terceira geração. Pois eu acho que nós vamos meio que entrar no Guinness aí, pai, filho e neto, tatuador, isso deve ser difícil. Deve ter muito pouco disso no mundo aí, mas eu fico muito feliz por isso. Quem sabe se um dia os netinhos resolverem, é de livre e espontânea pressão não, quer dizer, não, de livre e espontânea... Virou contador, como assim o desgosto da família, né? Como é que assim, vai virar médico agora? Virou engenheiro? Como assim, engenheiro? Você tinha que ser tatuador? Não, mas é uma brincadeira, você adquiriu isso, você viveu aqui nesse mundo, acho que você colhe os frutos de uma vivência, querendo ou não, isso é inegável. Nem todas as pessoas do mundo da tatuagem tiveram uma oportunidade de conhecimento prévio antes de entrar para o mundo da tatuagem como você teve, né, que eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque muita gente que está entrando hoje no mundo da tatuagem às vezes não tinha esse conhecimento. Podia gostar de tatuagem, ok, fazia uma tatuagem aqui e ali, mas não vivia o dia a dia do estúdio, não vivia as convenções, não vivia da arte, ou seja, não sabia o que era ter que ficar produzindo conteúdo para postar nas redes sociais. Né? Por isso que eu digo, vá para um estúdio, conheça um estúdio. Se eu posso dar um conselho para uma pessoa que está entrando, é esse. Você não compra talento. Não compra. Outra, não acreditamos em talento, a gente sempre fala isso. Sim. Porque não adianta você ter o melhor material e não conseguir entregar. E não tem esse papo de nascer com o dom também, né? Não adianta você ser um ótimo artista e você não saber vender. Também. Realmente entrar hoje em dia no mundo da tatu, você tem que saber se comunicar, você tem que saber vender, você tem que saber executar e... Gente, e o esforço do dia a dia também, né, cara? Você tem a história bem legal, assim, de que algumas vezes você já tinha tentado entrar ali para tatuagem, já trabalhava com piercing há bastante tempo, e você pegava lá, desenhava um pouco, pegava uma pele falsa, fazia, daí, putz, não sei o quê. E até que chegou alguns anos atrás aí que você realmente
eu vi, nossa, agora ela vai, cara. Você começou a pegar a pele tive falsa filho. teve filho. Eu tive filho. A pressão bateu, né? Eu tive filho. E você ali começou a fazer, eu vi que, putz, agora ela vai, velho. Agora ela começou a fazer uma pele falsa, 2, 3, 4, 10. Na hora que eu vi um maço assim de pele falsa, tudo preenchido ali, eu falei, opa, agora ela está se dedicando. É que os agora meninos foram a minha água bateu gana. na bunda. Os meninos foram a minha gana. Pandemia, mãe solo, autônomo. Ou a gente faz, não vai dar certo. Ou vai ou vai. Dar certo. Muito legal, essa determinação é difícil. Exatamente. Quer dizer, difícil não, né? A gente precisa disso na vida, Mas eu né? sei que quanto que eu fui sortuda de estar vivendo isso. Sim. Enfim, eu sei que eu tive a sorte. Mas teve o esforço também, não foi de graça. Exatamente. Se você não tivesse sentado, não tivesse treinado, se você, quando estava aqui, não tivesse se dedicado a conversar com os outros tatuadores, para aprender, fulano, como é que você faz essa sombra aí? Eu pareço boa porque eu só tô conversando, mas no final das contas eu tô de olho em Você tudo. está aprendendo, claro, você está aprendendo. Falando nas redes sociais, aproveita aí, manda o teu @, explica pra galera como é por onde que você prefere fazer orçamento, pelo WhatsApp, pelo TikTok, Instagram, como é que funciona com você aí? Bom, vocês podem fazer orçamento comigo tanto pelo Insta, quanto no link da bio, que tá que encaminha direto pro meu WhatsApp. E todas as redes sociais, o meu @ é Gabi Nel Tatu. É isso, gente, não tem segredo, vai estar lá minha fotinho e aí vocês conseguem mandar sugestões, dúvidas, orçamentos, o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Maravilha, Gabi. Muito bom mesmo. Muito obrigado por você estar aqui. Adorei estar aqui nesse projeto maravilhoso. Eu não vou ficar falando muito de filha, essas coisas, senão eu já vou me emocionar, vou começar a chorar aqui. Mas muito obrigado mesmo, fico muito feliz de ter você aqui no estúdio. Com os meus netinhos, evidentemente, me deixa muito mais feliz. Parabéns muito pelo teu esforço, pelo teu trabalho. Obrigada, pai. É isso aí, galera.